Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Glória a Jesus, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí nos ouvindo, a partir de agora nós estamos entrando ao vivo, literalmente ao vivo, a partir do Manaim de Marechal Floriano, aqui na região de Domingos Martins. A você que está conosco ao vivo pela Rádio Manaim, 10h30 em ponto aqui no horário de Brasília. Nós estamos também ao vivo aqui do Manaim, onde nós estamos acompanhando um seminário. Começamos no sábado, dia 14 de fevereiro, e vamos até terça-feira, até amanhã, dia 17 de fevereiro. Vale ressaltar que o seminário de sábado e domingo foi para os nossos jovens e principiantes. Agora, hoje e amanhã, isso mesmo, hoje dia 16 e amanhã 17, nós vamos acompanhar, estamos acompanhando o seminário de principiantes aqui e também do primeiro período. Que bênção, né? Os irmãos aqui desfrutando. O Manaim está totalmente lotado, são 49 Manaíns que estão interligados conosco. Falamos isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Lâmpada para os meus pés, especial a partir daqui do Manaim. E eu já quero cumprimentar aqui os pastores que estão conosco. Eu vou já cumprimentar os pastores que estão comigo aqui presencialmente. Mas antes, deixa eu cumprimentar, indo diretamente para Portugal, pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos ouvir, pastor Ricardo. Ei Jorge, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Vamos dar início a mais um programa. É verdade, glória a Jesus. Também quero cumprimentar aqui diretamente do Rio de Janeiro, a região sul fluminense, o pastor Maurilo Martins. Vamos ouvir o pastor Maurilo. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor irmãos, companheiros queridos da bancada do Lâmpada para os meus pés e aos nossos ouvintes fiéis e sempre que estão conosco nesse programa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus. E agora sim, deixa eu cumprimentar aqui os nossos queridos irmãos. Estão aqui conosco hoje na nossa bancada o pastor Gilson Souza, o pastor Gerson Belúcio, o pastor João Cidade. Esse é o Lâmpada para os meus pés especial. Pastor Gilson, que alegria recebê-lo aqui, diferente no nosso estande, né, pastor Gilson? A paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, Jorge. Amém, irmãos. Maravilha, realmente nós podemos estar aqui hoje, né? Para participar desse Lâmpada para os meus pés, aqui do Manaim, coisa maravilhosa. Eu quero também cumprimentar os nossos companheiros que estão na bancada conosco, aqueles que estão online, mas aqueles que estão também presentes aqui conosco, com a paz do Senhor. Jorge, vamos em frente. Paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes, fiéis que sempre estão nesse horário conosco, hoje de uma maneira especial, né, Jorge? Pastor Gilson, pastor João Cidade, também pastor Maurilo, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo, que sempre estão conosco. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e particularmente estar nessa bancada aqui, Jorge, improvisada, mas muito agradável. A paz do Senhor a todos. Bom dia, paz. Pastor Gilson, pastor Gerson, Jorge, os nossos pastores da bancada que estão conectados conosco, também todos os nossos irmãos ouvintes, né, no Brasil e no exterior. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Porque a partir desse instante nós vamos agora passar a fazer o comentário dos assuntos da Escola Bíblica Dominical, que foi programado, né, para este último fim de semana, e que as perguntas foram respondidas, os irmãos participaram. E o que é interessante também entender é que o assunto foi um assunto muito profundo, porque ele nos fala exatamente da nossa condição, como que nós entramos na presença de Deus, como sacerdotes, que fomos feitos sacerdotes pelo Senhor Jesus, como Jesus pôde entrar, né, pelo seu próprio sangue na presença do Pai. Realmente um assunto muito maravilhoso, além dos objetos, né, e das partes do tabernáculo, e vários assuntos ligados ao tabernáculo que profeticamente se cumprem na nossa vida hoje na igreja. E por isso, então, diante dessa introdução, nós vamos então chamar aqui agora para falar, fazer o comentário da nossa primeira pergunta. E nós vamos chamar o pastor Ricardo Azevedo, lá de Portugal. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Vamos ouvir.
A paz do Senhor, pastor Gilson. Então nós vamos à resposta da primeira pergunta, que diz o seguinte: leia Hebreus capítulo 9, versículo 12, comparado com Hebreus 10, 19 e faça a aplicação profética na vida da igreja nos dias de hoje. Muito bem, vamos lá. Em Hebreus 9, 12, o texto nos apresenta a obra perfeita e consumada por Jesus. O Senhor Jesus entrou uma vez por todas com seu próprio sangue e efetuou uma redenção eterna. Ele fez isso na condição do nosso único e suficiente mediador. Este versículo fala do que o Senhor Jesus fez sozinho e fez por todos nós. Em Hebreus 10, 19, o texto mostra que temos acesso contínuo aos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Como sacerdotes da nova aliança, podemos entrar com ousadia aos santos dos santos. Esse versículo nos fala do acesso que agora podemos ter por meio do que ele fez sozinho por nós. Hebreus 9, 12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que maravilha, hein, pastor Gilson? Retorno ao senhor. Amém, pastor Ricardo, muito boa a sua resposta, o seu comentário, porque na verdade a gente sabe o quanto que é maravilhoso nós podermos entrar no santuário, entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, sabendo que Ele, o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, Ele teve acesso à presença do Pai, teve acesso ao santuário celestial. Isso realmente para nós é uma alegria muito grande estudar um assunto como esse e saber que nós hoje temos esse direito de entrar na presença do Pai através do poder do sangue de Jesus. Amém. Vamos então agora continuar o nosso assunto e vamos passar para a pergunta número 2. E a pergunta número 2, ela será feita na forma de 3 comentários. Um primeiro comentário das letras A e letra B, o segundo comentário letra C e letra D e o terceiro comentário pela letra E e letra F. E esses comentários serão feitos por 3 pastores e nós vamos chamar já o primeiro pastor para fazer o primeiro comentário, pastor Maurílio Martins. Pastor Maurílio, é a sua vez agora, companheiro. Vamos ouvir. Muito bem, vamos à resposta 2A, está relacionada com a carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 1, que fala exatamente do cumprimento profético da nova aliança com relação aos itens da velha aliança. Então, o item da velha aliança, que era sacrifício de animais, ele apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa referência, os irmãos podem encontrar no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. O sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito e completo. A cruz encerra a necessidade de qualquer outro sacrifício. O altar do Velho Testamento apontava para o Calvário. Assim, hoje, o servo se achega diretamente à presença do Senhor pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo poder do sangue de Jesus. E a lavagem na pia de bronze mostra a limpeza e aponta para a necessidade de uma limpeza diária ou purificação pela palavra no caminhar do crente. Em Efésios 5:26 diz: para a santificação, purificando pela palavra com a lavagem de água. Só para que os irmãos tenham a referência completa, então, Hebreus capítulo 10, verso 1 diz: porque, tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Tudo isso foi cumprido pelo sacrifício do Senhor Jesus, se tornou o único e perfeito sacrifício. Volto com vocês aí no estudo. Podemos saber que, na verdade, nós estamos num momento muito especial, se cumprindo em nós esses aspectos relacionados ao tabernáculo.
e cumprindo especialmente na questão do cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Eram muitos animais que eram mortos, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto uma só vez e fez uma só expiação pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A pia de cobre é exatamente aquele elemento, né, que nos faz mostrar pela palavra. A palavra reflete em nós. Quando nós pregamos, quando falamos da palavra, o primeiro reflexo é a nossa vida. Nós olharmos para a palavra e nos podermos nos ver ali. Vamos então dar continuidade ao nosso comentário a respeito da Escola Bíblica Dominical e vamos falar agora sobre a segunda parte da nossa pergunta número 2. E quem vai falar agora já está aqui conosco, o pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, muito bem, pode falar. Obrigado, pastor Gilson e companheiros da bancada. Dando continuidade a esse assunto tão glorioso, o pastor Maurilo acabou de ler o texto base dessa pergunta, que é Hebreus 10, verso 1, e pastor Gilson, eu quero reforçar, dando uma lida novamente, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. E essa pergunta pede para identificar o cumprimento profético da nova aliança em cada item. E o que ficou para eu responder é o sacerdócio da família de Arão e os pães da proposição. Falando sobre o sacerdócio, Jorge, pastor João Cidade, pastor Gilson e queridos ouvintes, o sacerdócio da família de Arão aponta para o sacerdócio eterno do Senhor Jesus. Quando a Bíblia aponta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens e faz menção de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Arão era um sacerdote humano que morreu. Arão morreria, né? E como assim o fez? Mas Jesus é eterno, Jesus vive para sempre. Então todo crente se aproxima do Senhor Jesus sabendo disso. Nós somos sacerdotes por herança, e isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus nos escolheu e nos deu esse privilégio de termos acesso à presença de Deus. E também em Apocalipse capítulo 1, pastor Gilson, verso 6, nos diz isso. E nos fez, além de sacerdotes, nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. A outra colocação e a outra pergunta é sobre os pães da proposição. Os pães da proposição apontam para o Senhor Jesus, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então, o sustento espiritual para nós não vem do alimento físico, né? O próprio sustento espiritual vem do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Então, ele dá a bênção de nos alimentarmos continuamente diante do Senhor. E nós lembramos de um texto, pastor Gilson, até foi o pastor Gilson que sugeriu esse texto, em 2 Samuel 9:7, né? Quando Mefibosete foi alimentado com o pão, e diz: e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Coisa maravilhosa, né? Quando Davi oferece isso, símbolo do Senhor Jesus, que continuamente nos dá esse pão maravilhoso. E Jesus confirma isso em João 6,51, quando diz, né, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Amém. Vamos dar sequência, né, pastor Gilson Souza? Fica à vontade. Amém. Vamos continuar então, né? E fazendo agora o comentário da terceira parte da pergunta número 2. E quem vai ser chamado agora para fazer esse comentário já está aqui conosco também à mesa, pastor João Cidade. Pastor João, sua vez agora, meu amigo. Amém, pastor Gilson, alegria, né? Nós vamos comentar agora os itens E e F, né? Fazendo essa aplicação profética no cumprimento, né, da nova aliança. Vamos fazer o comentário do item o castiçal de ouro e o altar de incenso. Então, na nova aliança, irmãos, o castiçal de ouro, ele aponta para o Senhor Jesus como a luz do mundo. O mundo, né, está em trevas,
mas o servo, louvado seja o Senhor. O servo vive na esperança do Senhor Jesus, ele vive na luz do Senhor. Então, como ele vive na luz do Senhor Jesus, ele vive na revelação, ele vive na direção do Espírito Santo, ele não anda em trevas. E porque ele não anda em trevas, nós nos lembramos daquele texto de Provérbios, que fala do justo, né? Que o justo, a vereda dele, o caminhar dele, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, o castiçal de ouro é a figura do Senhor Jesus, a luz do mundo na vida do servo, louvado seja o Senhor. E o altar de incenso, irmãos, o altar de incenso aponta para a intercessão que o Senhor Jesus faz por nós. A palavra nos diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então, a nossa oração chega ao trono da graça, porque o Senhor Jesus intercede por nós. Não porque nós somos eloquentes ou porque haja qualquer mérito em nossas vidas, mas porque o Senhor Jesus é aquele que está ali à destra de Deus intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Gilson. Muito bem, glória a Deus, pastor João. Realmente nós estamos muito felizes, né, em podermos ver que entre nós está o Senhor Jesus como este castiçal, ou seja, é Ele como a luz do mundo, e Ele ainda disse: aquele que me segue não andará em trevas. E é notável também que como aquele nosso intercessor, está ali o altar do incenso. As nossas orações, quando sobem como incenso na presença do Pai, elas sobem porque o Espírito Santo as conduz. E o Senhor Jesus é esse mediador, que pelo seu Espírito Santo, ele conduz as nossas orações como incenso até a presença do Pai. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então, Jorge, vamos agora a outra parte que é muito importante, que é relacionado às nossas crianças intermediárias e adolescentes. E, aliás, eu vou chamar logo aqui, Jorge, o pastor Samir Abazol. O pastor Samir, lá dos Estados Unidos, ele vai comentar agora a respeito da pergunta que foi dirigida às nossas crianças, intermediárias e adolescentes, e também ao grupo de acessibilidade das igrejas. Pastor Samir, pode falar agora. Vamos ouvir. Amém. Nós vamos responder a pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que diz: leia Josué capítulo 10, versículos 12 e 13, e Tiago capítulo 5, verso 16b, responde: o que acontece quando o servo fiel ora com fé? Josué 10, versículos 12 a 13 diz: então Josué falou ao Senhor e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale do Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Queridos irmãos, nós podemos dizer que quando um servo fiel clama ao Senhor, ora a Ele, Deus sempre responde à oração do servo fiel e o garante uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Também a pergunta para o grupo de acessibilidade, que diz: leia Josué 10, versos 12 a 13, Tiago capítulo 5, verso 16b. Quando uma pessoa que ama a Deus ora com fé, acreditando em Deus, o que Deus faz? E como um irmão respondeu, se a gente amar o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E nós sabemos que quando o Senhor ouve, Ele sempre responde. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir, que maravilha, né? Nós podemos ver isso porque quando uma pessoa do grupo de acessibilidade chega a dar uma resposta assim, né? Se a gente amar o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Então mostra como eles entenderam o assunto, como foi útil o ensino para nossas crianças intermediárias e adolescentes e também para o nosso grupo de acessibilidade. Interessante a resposta da criança também, né? Se ele for fiel ao Senhor, se o servo for fiel ao Senhor, então o Deus responderá à oração dele. Outro, um adolescente, né? Quando deu essa resposta aqui, Deus sempre responde à oração do servo fiel. Muito boa a participação do nosso grupo de acessibilidade e das nossas crianças também, intermediários e adolescentes, as nossas perguntas. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, vamos então continuar, né? É verdade, vamos continuar. Estamos dentro aqui de um seminário, começou no último dia 14 de fevereiro, último sábado, e vamos até
terça-feira, dia 17 de fevereiro, tivemos já o seminário para os nossos jovens, principiantes. Estamos aqui acompanhando o primeiro período também. E eu gostaria muito que você compartilhasse o nosso link, né? Depois será liberado aí o link. Clique em curtir. E você também libera esse link aí, compartilha o link para a família, para os amigos, para que muitas pessoas possam estar aprendendo cada vez mais a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Pastor Gilson Souza, temos algumas orientações no fechamento aqui. Antes, é claro, de me despedir dos pastores, temos uma orientação para estar passando? Fica à vontade. Muito bem, uma orientação que é importante nós participarmos é com relação a sugestão de mensagem para as nossas irmãs, para o culto das senhoras na próxima quarta-feira, dia 18. Então nós queremos deixar aqui aquela sugestão que está já publicada para as irmãs, né? Ali no nosso site institutoicm.com.br, categoria, né? Trabalho de senhoras. Ao entrar ali no nosso site, as irmãs vão poder ver ali a mensagem que já está programada para o dia 18. A mensagem é com o título, inclusive, de Perdoados e Livres em Jesus, e baseados ali na palavra do Senhor, no texto, né, da palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 2, verso 14. Então podem acessar ali, ver a lição que é feita, né, e transmitir ali, de preferência sem a leitura do texto, né, da mensagem sugerida. As irmãs poderem discorrer sobre o assunto e vai ser uma grande bênção. Agora, queremos deixar a partir de agora outra informação interessante para nossas irmãs e para os nossos ouvintes do grupo que tem acompanhado conosco a nossa programação do Lâmpada para os Meus Pés. E esta informação está relacionada a uma circular, né, a circular número 020. A circular 020 é muito importante nós observarmos que essa circular ela é relacionada com uma mudança à vida no nosso programa, né, no nosso programa de Escola Bíblica Dominical. E aí, portanto, no meio da circular, nós não teremos então a nossa sugestão de mensagens. Nós não teremos mais o nosso Lâmpada para os Meus Pés. Aqui hoje nós estamos apresentando o nosso último programa do Lâmpada para os Meus Pés e dizendo para as irmãs que, naturalmente, isso já estará disponibilizado para as irmãs todo mês, né, pelo Instituto Bíblico e também dentro desse site. E queremos ainda dar outra informação, é que, na verdade, essa quarta-feira agora, por ser feriado, realmente não haverá o culto das senhoras. Ficou para o dia 25, né? Dia 25 de fevereiro, assim a sugestão vai ficar então para o dia 25. E lá também certamente vai haver uma mensagem sugerida dentro do programa de mensagens para as irmãs, divulgado nesse site que nós passamos agora para os irmãos. Muito bem, esse é o Lâmpada para os Meus Pés, especial, é o último, né? E queremos glorificar o nome do Senhor. Antes de me despedir aqui da bancada aqui com os pastores, né? Os pastores serão fazendo aqui as últimas considerações e a gente fechando. Deixa eu me despedir aqui dos pastores, né? Que estão sempre conosco, que estiveram conosco ao longo desses anos. Quero me despedir, mandar um abraço aqui ao pastor Ricardo Azevedo aí de Portugal. Um abraço ao pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, obrigado por sua participação. Vamos ouvir o pastor Ricardo se despedindo. Ei, Jorge, mais uma vez a paz do Senhor a você e também aos pastores da bancada, a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, e que Deus nos dê uma semana de muitas vitórias. Amém. Agora quero me despedir do pastor Maurilo Martins aí do Rio de Janeiro. Vamos ouvir, pastor Maurilo. Um grande abraço. Peço então, deixando o meu abraço fraterno a todos os nossos queridos ouvintes e os irmãos aí da Rádio Manaim, companheiros da bancada, desejando a todos uma excelente semana, que o Senhor nos abençoe e a presença do Senhor esteja sempre com cada um de nós. Grande abraço. Grande abraço, amém. Me despedindo também do pastor Sami, diretamente dos Estados Unidos. Pastor Sami, vamos ouvir. Vou me despedir também, Jorge, um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, amém. Pastor Gilson Souza, alguma consideração final aqui conosco? Fique à vontade. Na verdade, eu gostaria de dar oportunidade aqui também aos companheiros que estão conosco aqui agora, o pastor João Cidade e o pastor Gerson, para falar uma palavra aqui nesse momento assim
Não é despedida porque nós não temos despedida, mas o fato de nós estarmos encerrando um programa e esse programa já tem sido acompanhado por cerca de mais de 10 anos, né? E, portanto, queremos deixar aqui uma mensagem para os nossos irmãos e ouvintes do programa Lâmpada para os Meus Pés. Pastor João, por favor. Irmãos, esse momento sempre foi um momento de grande alegria, de grande renovo, e em que o Senhor tem sustentado e falado no nosso coração. Com os irmãos, nos comentários da Escola Bíblica Dominical, as experiências que temos vivido e continuaremos vivendo na Escola Bíblica Dominical, a riqueza do ensino, nós só temos que glorificar e agradecer ao Senhor por esses momentos tão especiais que o Senhor tem reservado às nossas vidas. Por isso nós damos o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, que pertence todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a todos e desejando a todos uma boa semana, esse momento tão especial que nós estamos tendo hoje, né, de estarmos aqui juntos no Manaim, nesse momento tão alegre, né, de podermos compartilhar mais uma Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor. Pastor João, Dr. Gilson, Pastor João Jorge Pessoa, os nossos companheiros que sempre estão conosco e os nossos fiéis ouvintes do Lâmpada, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor pelo privilégio, Pastor Gilson, de ter sido chamado para participar desse programa durante todos esses anos. Tem sido muito edificante, eu sempre compartilho com os companheiros da bancada o quanto o Lâmpada tem sido uma bênção para a minha vida em particular. Eu tenho certeza que para os nossos irmãos e as nossas irmãs que compartilham sempre conosco. E também, Jorge, agradecer a você e aos demais locutores, ao pastor Edson Ian, o William, aos companheiros da técnica que sempre estão conosco, fazendo com que esse programa possa chegar a todos os lugares em que a nossa rádio chega. Então, da minha parte, eu louvo ao Senhor por isso e me despeço com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Pastor Gilson Souza, e mais uma vez, muito obrigado por essa ajuda, por essa contribuição. E olha, todos voluntários, esse espírito voluntarioso que é maravilhoso, né, Pastor Gilson? Amém. Sempre fazemos isso com muita alegria, né? Porque nós estamos fazendo para o Senhor, como foi falado numa aula agora, nesses últimos dias aqui, que nós fazemos as coisas para o Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós, né? Então é a nossa gratidão, é o nosso louvor ao nosso Deus. E aqui, então, deixamos as nossas palavras também de agradecimento a todos aqueles que participaram ao longo de todos esses anos dessa programação do Lâmpada para os Meus Pés e quem sabe, oportunamente, algum outro programa relacionado a este assunto de escola bíblica, assunto que está no momento, nós poderemos, quem sabe, pela vontade do Senhor, ser criado um outro programa e assim os irmãos poderem se beneficiar daquilo que é o ensino doutrinário na obra do Senhor. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui então encerrando e olha que maravilha, né? O Lâmpada para os Meus Pés especial, sim, a partir daqui do Manaim, Marechal Floriano, na região de Domingos Martins. Queremos agradecer mais uma vez toda a nossa equipe, que Deus abençoe. Ao Elias, que está nos estúdios, Elias Faeta nos estúdios aí da Rádio Manaim, em Vila Velha, toda a nossa equipe operacional. Que Deus abençoe a toda a nossa equipe, os nossos irmãos, a você que esteve conosco. E continue acompanhando aí a nossa programação pela Rádio Manaim ao vivo e também pela nossa TV Manaim. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.